Capítulo 231. Conselho da Academia. Conclusão da Torre dos Magos. Para verificar sua hipótese, Sunan dedicou a maior parte de sua energia à pesquisa nos meses seguintes. Com a ajuda de Lise e do espírito da Torre 2, a pesquisa progrediu sem problemas. No ano 1364 do calendário da luz estelar, o primeiro núcleo estelar secundário capaz de detectar flutuações de partículas de energia foi fabricado com sucesso. Os testes práticos mostraram que a capacidade de detecção do novo núcleo estelar secundário era inferior a 1% do núcleo estelar original, tornando-o dificilmente adequado para uma versão de baixo custo. No entanto, foi o suficiente para Sunan. Depois, Sunan usou a desculpa de ter Lise retornando aos assuntos da Aliança Estelar e continuou a pesquisa por conta própria. Na realidade, ele começou a fabricar e sintetizar núcleos estelares secundários. No final, ele sintetizou com sucesso um núcleo estelar com capacidades de detecção comparáveis ao original, usando 112 núcleos estelares secundários. Sunan não parou por aí. Ele continuou a sintetizar mais núcleos estelares secundários. O núcleo estelar original, combinado com núcleos estelares secundários, só conseguia cobrir metade do continente luz estelar. No entanto, se ele conseguisse sintetizar um núcleo estelar mais poderoso e usá-lo com os novos núcleos estelares secundários, provavelmente lhe permitiria estabelecer uma rede de monitoramento cobrindo todo o continente luz estelar, incluindo os mundos da superfície e subterrâneos. Duas redes de monitoramento não eram um páreo para uma única rede mais extensa e completa. Após centenas de testes, Sunan finalmente sintetizou um novo tipo satisfatório de núcleo estelar. O custo foi de mais de 300 núcleos estelares secundários, com um gasto total de 200 milhões de moedas de ouro, quase esgotando o fluxo de caixa da Aliança Estelar. Para conseguir isso, Sunan teve que adiar a construção do exército interno de golems na Torre do Mago, priorizando o financiamento para este projeto. O custo desta coisa excede uma grande reserva elemental, Sunan não pôde deixar de exclamar, olhando para o orbe de cristal que se assemelhava ao céu estrelado. No entanto, valeu a pena. Comparado a uma rede de monitoramento cobrindo todo o continente, 200 milhões de moedas de ouro não eram nada. Quando Sunan apresentou o núcleo estelar recém-sintetizado a Lise, ela ficou chocada demais para falar. Melhorar o núcleo estelar secundário era uma coisa, mas agora ele havia criado um núcleo estelar sem um projeto e aprimorado ainda mais sua eficácia. O que um grupo de magos da Sociedade da Queda Estelar não conseguiu realizar em mais de 1000 anos, Sunan realizou em apenas alguns anos. Foi nada menos que um milagre. Lise não pôde deixar de se perguntar se Sunan era na verdade um antigo mago que viveu por 10.000 anos e reencarnou em um novo corpo. Você sempre consegue me surpreender, exclamou Lise, olhando para o orbe de cristal como uma mistura de admiração e entusiasmo. Com este núcleo estelar, estabelecer uma rede de monitoramento cobrindo todo o continente não deve ser problema, disse Sunan. Quanto tempo levará? Lise pensou por um momento e respondeu: a construção da rede de monitoramento não é muito difícil. Precisamos apenas calcular os nós e configurar os núcleos estelares secundários. Com nossa rede de teletransporte bem estabelecida, isso pode ser feito de forma bastante conveniente e rápida. Se insistirmos, poderemos concluí-la em 1 ou 2 anos. Supondo que tenhamos fundos suficientes, acrescentou Sunan. Para cobrir todo o continente, precisaríamos de pelo menos 300 novos núcleos estelares secundários, além de outros materiais, totalizando pelo menos 300 milhões de moedas de ouro. A Aliança Estelar não tem tanto dinheiro agora. Diante disso, Lise não pôde deixar de olhar para Sunan, com seu significado claro. A construção da Torre do Mago e a pesquisa sobre o novo núcleo estelar consumiram mais de 80% dos fundos da Aliança Estelar nos últimos anos. É claro que ela não estava condenando Sunan. Afinal, a força de Sunan era a força da Aliança Estelar. O ambiente único do continente luz estelar criou uma situação especial para a Aliança Estelar, diferente de outras facções bruxas. O crescimento e a força da Aliança Estelar dependiam inteiramente de Sunan.
Sem Sunan, a Aliança Estelar não apenas perderia sua glória, mas também sofreria uma redução significativa em seu poder. Nesse contexto, era perfeitamente razoável investir todos os fundos em Sunan. Além disso, tanto a construção da Torre do Mago quanto a pesquisa sobre o novo núcleo estelar beneficiaram enormemente o desenvolvimento da Aliança Estelar. Quanto podemos alocar agora? Perguntou Sunan. Lise entregou-lhe um documento e disse: o continente Luz Estelar se desenvolveu bem nestes anos, e a Aliança Estelar agora arrecada quase 20 milhões de moedas de ouro anualmente. Sem reduzir o financiamento para a construção da Torre do Mago, podemos alocar cerca de 8 milhões de moedas de ouro por ano. Podemos começar a construir a rede de monitoramento agora, só que em um ritmo mais lento. Com o investimento gradual de recursos, a conclusão deve levar cerca de 40 anos. Assim, a pressão por mão de obra não será tão grande. Sunan franziu a testa ligeiramente. 40 anos não era muito tempo, e Sunan podia esperar. No entanto, essa questão lembrou mais uma vez das limitações do continente Luz Estelar. O continente Luz Estelar tinha um tamanho limitado, sem esgotar seus recursos. A renda anual que poderia gerar era mais ou menos fixa. Sem interação com o mundo exterior, o Star Limit Continent não conseguiu ver um aumento significativo na renda no curto prazo. Para aumentar a renda, a única maneira era desenvolver gradualmente o continente Luz Estelar e melhorar seu nível geral. Era por isso que Sunan se esforçava para promover a tecnologia submágica. Somente por meio de uma revolução na produtividade o continente Luz Estelar poderia gerar mais renda. No entanto, para realmente promover a tecnologia submágica, levaria pelo menos 300 a 400 anos. A curto prazo, a renda da Aliança Estelar não aumentaria significativamente. Então, vou deixar a construção da rede de monitoramento para você. Lise assentiu e acrescentou: a propósito, dê um nome a este plano para facilitar a consulta. Sunan disse sem hesitar: vamos chamá-lo de Plano Olho Estelar. O nome Olho Estelar se encaixa perfeitamente. O Olho Estelar, o olho do continente Luz Estelar, se encaixava perfeitamente no papel de rede de monitoramento. Seguindo os planos de veio de minério submágico e rede de teletransporte, a Aliança Estelar embarcou em outro grande projeto chamado Plano Olho Estelar. Com o projeto Olho Estelar em andamento, Sunan agora podia se concentrar na construção da Torre dos Magos. Após sintetizar um campo de força místico de bloqueio em larga escala, a parte defensiva do aparato de combate da Torre dos Magos estava completa. Para o aspecto ofensivo, restavam apenas a Torre de Canhão Mágico II e o exército de golems mágicos. Enquanto Sunan se concentrava em refinar os golems mágicos e os canhões mágicos, o espírito da Torre 1 repentinamente transmitiu uma mensagem. A força vital na sala de cultivo do viajante havia desaparecido. Ao receber a mensagem, Sunan imediatamente abriu a sala de cultivo onde o viajante estava. Ele viu o corpo do viajante sentado imóvel no chão. Uma rápida varredura mental confirmou que a força vital do viajante havia se dissipado completamente. Ele finalmente não conseguiu cruzar o limiar final. Sua vida havia se esgotado antes que ele pudesse fazer a travessia. Vant, que chegou logo depois, suspirou, com uma expressão mista de tristeza e alívio. Tristeza pelo fracasso e morte do amigo, e alívio por ter conseguido romper a barreira, poupando-se do mesmo destino. Uma pena, pelo visto, o viajante estava a apenas um passo de distância, suspirou Vant. Mesmo agora, o corpo do viajante ainda estava envolto em densas partículas de energia, indicando claramente que sua estrutura cristalina de talento havia atingido o estágio final. Infelizmente, esse último passo muitas vezes fazia toda a diferença. Muitos aprendizes de mago falharam por apenas isso. Como magos, Sunan e Vant já haviam presenciado situações semelhantes muitas vezes e rapidamente se recompuseram. Como será que Rose está? A força vital dela ainda está lá, então ela ainda não falhou. Vacardo e os outros também planejam entrar em reclusão em breve. Sem mencionar os outros, Vacardo tem grandes chances de sucesso.
Como chefe da família Larzell, Vacardo tinha uma situação muito melhor do que a de aprendizes de mago comuns. Desde jovem, sua família investiu pesadamente nele, permitindo-lhe avançar suavemente para o terceiro nível de aprendizes de mago. Mais tarde, ele se juntou à Aliança Estelar, obtendo ainda mais recursos. Se alguém entre os mentores da academia tinha a maior chance de avançar para o nível de mago, era definitivamente Vacardo. Sunan assentiu em concordância. A Academia Luz Estelar estava agora em uma fase de desenvolvimento estável. A estrutura de 3 níveis de aprendizes de mago estava bem estabelecida, e era apenas uma questão de tempo até que o terceiro e o quarto magos aparecessem. Especialmente com a conclusão das grandes reservas elementais, que reduziram significativamente a dificuldade de preencher os modelos de cristal de talento com energia mental, aumentando a taxa de sucesso dos aprendizes que avançavam para o nível de mago. Em algumas centenas de anos, o número de magos na Aliança Estelar provavelmente dispararia para a casa dos 2 dígitos. Se Rose conseguirá avançar, isso será uma questão dos próximos anos, disse Sunan. No entanto, os eventos se desenrolaram muito mais rápido do que ele previra. Apenas 3 meses depois, uma violenta onda de partículas de energia irrompeu na Torre dos Magos. Rose havia se tornado maga. Seguindo Sunan e Vant, a Aliança Estelar deu as boas-vindas ao seu terceiro mago oficial. Os 2 imediatamente foram para a sala de cultivo de Rose para esperar. Svoosh! A porta da sala de cultivo se abriu e Rose emergiu vibrante, radiante com sua aura ainda mais profunda. Parabéns! Parabéns por ter se tornado maga. Sunan e Staff parabenizaram Nan. Obrigada. Um sorriso radiante se espalhou pelo rosto de Rose, sua ascensão bem-sucedida à magia a encheu de entusiasmo. Assim como Staff antes dela, ela sentiu como se o mundo tivesse se aberto repentinamente diante dela. A propósito, onde está o viajante? Perguntou Rose, notando que apenas Sunan e Staff estavam presentes. Sunan não respondeu, apenas balançou a cabeça. Ao ver a reação dele, Rose compreendeu imediatamente, sua alegria pela ascensão diminuindo enquanto suspirava e continha o sorriso. Esse tipo de coisa vai continuar acontecendo de vez em quando, então você vai ter que se acostumar, consolou a Staff. Rose não era uma jovem excessivamente emotiva e rapidamente se recompôs, pedindo conselhos aos 2 sobre o que fazer a seguir como maga. Ao ouvir sobre as expedições dos magos e a restauração gradual das barreiras planares, Rose ficou igualmente atordoada. Nunca pensei que o ambiente único do continente Luz Estelar tivesse um motivo tão grande. A expressão de Rose era uma mistura de preocupação e alívio. Ela estava preocupada com o limite de concentração de partículas de energia, que impactaria significativamente sua eficiência de treinamento. Mas estava aliviada por a situação se recuperar em 600 anos, dando-lhe esperança de avançar para um nível mais alto. A restauração das barreiras planares está além do nosso controle, então não há motivo para preocupação. Concentre-se no seu treinamento, Sunan a tranquilizou, mudando de assunto. Além disso, pretendo nomeá-la vice-reitora da Academia Luz Estelar. O que você acha? Rose não hesitou, concordando pelo mesmo motivo que a equipe: melhores benefícios. No plano de Sunan, os escalões superiores da Academia Luz Estelar seriam todos magos. O reitor e 4 vice-reitores, formando o conselho da Academia para supervisionar todos os assuntos da Academia, reportando-se diretamente à Aliança Estelar. À medida que a Academia crescesse no futuro, o Conselho poderia se expandir, mas, por enquanto, era suficiente. Pelo menos até que tivessem um Conselho completo de 5. Com a ajuda de Rose, a produção de torres de magia e golems de adamantium acelerou consideravelmente. Com mitrio suficiente acumulado, Sunan confiou esse trabalho a Rose e sua equipe começou a construir os anéis de levitação. Ano 1370 da Era Luz Estelar, durante o solstício de verão, junho. Os anéis de levitação foram concluídos, finalizando o sistema de suprimento de energia da Torre dos Magos Luz Estelar. Ano 1372, durante o equinócio da primavera, maio.
Sunan sintetizou a 300ª Torre de Magia II e a instalou na Torre dos Magos. Com isso, as capacidades de ataque de longo alcance da Torre dos Magos estavam completas, incluindo 300 torres de magia II e um canhão de desintegração Yin. Este era o número ideal que um grande conjunto elemental poderia suportar. Mais do que isso seria redundante. Ano de 1373, durante a tempestade, abril. Farcado ascendeu com sucesso a magia, tornando-se o quarto mago oficial da Aliança Estelar. No segundo dia de sua descoberta, Sunan o nomeou como o segundo vice-reitor da Academia Luz Estelar. No entanto, ao mesmo tempo, 4 aprendizes de mago de terceiro nível falharam em sua ascensão e faleceram. Ano de 1385, durante a colheita, setembro. O exército interno de golems da Torre dos Magos foi concluído, consistindo de 5.000 golems de adamantium encantados, 20 mestres marionetistas e 5 construções secretas. Com isso, a construção da Torre do Mago ficou por conta de alguns retoques finais e do último espírito da torre. No ano seguinte, Sunan criou a Torre Espiritual 3, responsável pelo comando de combate. Considerando que não haveria batalhas significativas por um tempo, Sunan designou temporariamente a Torre Espiritual 3 para administrar a Floresta dos Dragões, com a assistência da Torre Espiritual 1. Ano de 1387, durante a renovação, fevereiro. A Torre do Mago da Luz Estelar foi oficialmente concluída. Torre do Mago, Luz Estelar nível pequeno, aprimorado, energia restante. 95,36%. Formas de vida auxiliares inteligentes. Espírito da Torre 1, Espírito da Torre 2, Espírito da Torre 3. Instalações. Grande, aprimorado, piscina elemental, anéis de levitação, sistema central de transmissão de energia cristalina, área residencial, área de armazenamento, área experimental, área de prática, área de meditação, área de cultivo, servos. 130 golems de argila, 223 espíritos da água, 254 fadas das flores. Sistemas defensivos. Grande, aprimorado, campo de energia da trava do labirinto. Sistemas de combate. 300 torres mágicas segundo, um canhão de desintegração e exército de golems, 5.000 golems de adamantium, 20 mestres titereiros, 5 construções secretas. Bem acima, olhando para a estrutura imponente e majestosa à sua frente, Sunan sentiu uma onda de entusiasmo. Agora, ele tinha sua própria torre de mago. Capítulo 232. A ignorância é realmente aterrorizante. A cidade de caindo no crepúsculo na lua adormecida já tinha um toque de desolação. Das estreitas trilhas do campo às estradas largas e planas, tudo estava coberto por uma espessa camada de neve. Uma extensão branca se estendia até onde a vista alcançava, desprovida de qualquer presença humana. Uf! Um lobo enorme correu pela neve, levantando uma rajada de flocos de neve. Quase tão alto quanto o peito de um homem adulto, o lobo tinha uma pelagem cinza lisa, membros poderosos e, ocasionalmente, mostrava as presas, exalando uma nuvem de hálito branco. As presas afiadas, manchadas de sangue, eram claramente visíveis. O mais surpreendente, porém, era o único chifre no topo de sua cabeça. Fëanor, montado no lobo, apertou sua capa forrada de pele e encarou a neve que caía, amaldiçoando interiormente o tempo. Que frio! Mesmo para um aprendiz de mago de segundo nível, temperaturas tão frias eram quase insuportáveis. No entanto, seu humor melhorou quando olhou para a bolsa de couro protuberante à sua frente. Com estas flores da lua prateada, em breve poderei construir meu quarto anel estelar. Sabendo que havia tantos recursos valiosos na cidade, eu deveria ter deixado a vila muito antes e vasculhado em busca de suprimentos. Fëanor estalou a língua. Se tivesse percebido isso antes, não teria levado décadas para avançar para um aprendiz de mago de segundo nível. Mas, de acordo com as pessoas naquela loja, esses recursos pertencem à Aliança Estelar. Embora tivesse vivido no interior, Fëanor conhecia a Aliança Estelar. Era uma entidade colossal que governava todo o continente. Roubar da Aliança Estelar sem dúvida resultaria em uma caçada humana. Mas Fëanor não estava muito preocupado.
Ele sempre poderia encontrar um lugar para se esconder. O continente Luz Estelar era vasto. Esconder-se em algum canto remoto tornaria quase impossível para a Aliança Estelar encontrá-lo. Devo ir para o submundo ou para o Mar do Arco-Íris? Fëanor lera sobre esses lugares em tomos de magos. Nenhum deles estava sob o controle da Aliança Estelar, oferecendo liberdade ilimitada. No momento em que se perdia em pensamentos, uma rajada de vento assobiou perto de seu ouvido. Num instante, seus instintos se manifestaram e ele instintivamente se inclinou para o lado. Um segundo depois, um baque surdo ecoou, seguido por um jato de sangue. Au! O lobo gigante, seu animal de estimação mágico, soltou um uivo lamentoso, suas pernas cedendo ao cair para a frente, arrastando Fëanor para o chão. Felizmente, sua destreza física o salvou de ferimentos. Ele se recuperou rapidamente, rolou para o lado e se levantou de um salto, com os olhos arregalados de alarme enquanto examinava a direção do ataque. 2 homens, envoltos em longas túnicas, estavam diante dele. Chamá-los de homens era um exagero. Pareciam ter uns 15 ou 16 anos, meros jovens. Ao lado deles, estavam 2 leopardos negros, com os olhos frios e sem emoção fixos nele. O que são aqueles? Animais de estimação mágicos. Fëanor sentiu que os leopardos negros não eram criaturas comuns. Pareciam mais perigosos do que o seu próprio animal de estimação. Quem é você? Por que me emboscou? Fëanor olhou para o lobo caído, que agora mal respirava. O ataque havia perfurado suas costas e saído pelo peito, deixando uma ferida aberta que manchava a neve de vermelho. Estava à beira da morte. Ao ver seu precioso animal de estimação gravemente ferido, Fëanor sentiu uma mistura de dor e raiva. Se não fossem os sinais claros de que aqueles 2 eram aprendizes de mago e os formidáveis leopardos negros, ele já teria explodido em fúria. Os 2 jovens trocaram um olhar, ambos exibindo um sorriso impotente. O jovem à direita levantou o capuz, revelando um rosto bonito. Apontou para o distintivo em forma de estrela em seu peito e zombou. Você é a sua primeira vez. Acabei de chegar do interior. Você tem coragem de roubar da Aliança Estelar, mas reconhece o emblema deles. O jovem mais alto e magro suspirou e balançou a cabeça. Há muitos como você ultimamente. Você se escondeu em áreas remotas do interior, treinando até se tornar um aprendiz de mago de 2º nível, apenas para sair e descobrir que não sabe de nada. A ganância te cega quando você vê recursos valiosos, e você ainda ousa mirar na Aliança Estelar. Provavelmente, você está pensando em escapar para o submundo ou para o Mar do Arco-Íris, acreditando que a Aliança Estelar não conseguirá te encontrar. O rosto de Fëanor empalideceu, quase deixando-o escapar. Como você sabia? Ao ver sua reação, o jovem alto e magro soube que ele estava certo e suspirou, balançando a cabeça. Não que ele pudesse ler mentes, mas a maioria dos aprendizes de mago capturados pensava o mesmo. A ignorância é realmente aterrorizante. O submundo e o Mar do Arco-Íris são territórios da Aliança Estelar. Para onde você acha que pode correr? O rosto de Fëanor empalideceu, e ele foi pego de surpresa. O submundo e o Mar do Arco-Íris são territórios da Aliança Estelar. Como isso é possível? Os tomos dos magos afirmam claramente que esses 2 lugares são vastos e extremamente perigosos. Como a Aliança Estelar poderia tê-los conquistado? Parecendo ler os pensamentos de Fëanor, o jovem alto e magro zombou. Você não tem ideia do quão poderosa a Aliança Estelar é. Chega. O belo rapaz interrompeu seu companheiro. Chega de papo. Vamos capturá-lo rapidamente e reportar. Ainda precisamos ir para Flash City. O jovem alto e magro pareceu obedecer ao belo rapaz. Assim que este falou, calou-se, a expressão tornando-se séria e o olhar para Fëanor esfriou. O coração de Fëanor disparou e ele se moveu primeiro, proferindo rapidamente uma série de sílabas e disparando um raio de luz azul gelo contra o belo rapaz. Raio de gelo. Diante do raio que se aproximava, o belo rapaz permaneceu imóvel, deixando que o raio o atingisse antes de ser desviado por um escudo invisível.
Feitiço de escudo. Não, isso não está certo. É um item mágico defensivo. Farnor ficou chocado e invejoso. Mas não teve tempo para refletir. 6 projéteis mágicos zuniram em sua direção com um assobio agudo, destruindo instantaneamente seu escudo. Uma torrente de chamas o seguiu, forçando-o a se esquivar desajeitadamente. Assim que a batalha começou, Farnor percebeu, horrorizado, que os dois jovens não só conheciam feitiços cada vez mais versáteis, como também os lançavam mais rápido do que ele. Os feitiços deles também eram mais poderosos, superando facilmente os dele. E eles tinham itens mágicos raros e valiosos para proteção. Qualquer um deles poderia facilmente derrotá-lo, quanto mais os dois trabalhando juntos. Em apenas algumas respirações, Farnor estava em fuga, completamente derrotado. Os aprendizes de mago da Aliança Estelar são tão formidáveis assim? Pensou Farnor, horrorizado. Foi então que ele percebeu que havia subestimado enormemente o poder da Aliança Estelar. Em pouco tempo, o raio fraco atingiu Farnor, e ele desabou, mole e incapaz de se recuperar. Antes que pudesse recuperar o fôlego, um punho de pedra o atingiu na cabeça. Baque! Farnor nem gemeu, revirando os olhos ao desmaiar. O jovem alto e magro retraiu o punho e sorriu ironicamente. Mesmo assim, o feitiço punho de pedra é bastante útil. Claro, só serve para intimidar inimigos que perderam seus feitiços de proteção, brincou o belo rapaz enquanto tirava uma coleira de supressão mágica e a colocava em volta do pescoço de Farnor. Ele então bateu palmas. O leopardo negro das rochas, que estivera observando a luta, saltou e pegou Farnor, jogando sem esforço algum em suas costas. Pronto. Vamos reportar. Os dois jovens montaram novamente no leopardo negro das rochas e voltaram para Sunset City. Falando nisso, o olho das estrelas é realmente incrível, maravilhava-se o jovem alto e magro enquanto cavalgavam. Aquele cara mal se moveu, e o olho das estrelas já havia registrado sua força vital, localizando. Se não fosse por isso, não o teríamos encontrado tão rápido. O belo jovem sorriu levemente. Afinal, é uma construção mágica gigantesca criada por aqueles dois grandes adultos. Agora, todo o continente luz estelar, incluindo o submundo e o mar do arco-íris, está dentro do alcance do olho das estrelas. Ninguém pode escapar de sua detecção. O jovem alto e magro assentiu em concordância. Lord Sunan e Lord Queda Estelar são realmente incríveis. Eles aceleraram e logo retornaram à cidade do pôr do sol. O jovem alto e magro assumiu a tarefa de reportar, e o belo jovem agradeceu antes de seguir para a praça central de Cidade do Pôr do Sol. A matriz de teletransporte estava localizada lá. Quando ele chegou, uma fila considerável havia se formado em frente à matriz, e caravanas de mercadores estavam com ela, puxando mercadorias. Pessoas de todos os tipos estavam presentes, mas a única coisa que todos tinham em comum era que estavam bem vestidos, claramente de origens abastadas. Apesar da matriz de teletransporte não ser mais uma raridade, com quase todas as cidades tendo uma, as altas taxas de uso ainda a tornavam inacessível para os plebeus. Aqueles que usavam a matriz de teletransporte eram principalmente nobres, comerciantes ricos, cidadãos de classe média, aprendizes de magos e cavaleiros. Quando o belo jovem entrou na praça, imediatamente atraiu muita atenção. A multidão, vendo seu longo manto e o emblema em forma de estrela em seu peito, olhou para ele com uma mistura de admiração e respeito. Os olhos do cavaleiro que guardava a matriz de teletransporte brilharam e ele correu com um sorriso lisonjeiro. Ah, é Lord Aylin. Você está aqui para usar a matriz de teletransporte. O belo jovem assentiu, olhando para a longa fila e franzindo a testa ligeiramente. O cavaleiro imediatamente disse: se Lord Aylin tiver assuntos urgentes, ele pode usar a matriz de teletransporte primeiro. Obrigado, eu agradeço. O belo jovem não hesitou, caminhando direto para a matriz de teletransporte e inserindo uma pedra mágica secundária no slot. Quando a luz brilhou, a figura dentro da matriz desapareceu instantaneamente.
Ao ver isso, os dois cavaleiros da frente da fila não conseguiram conter a inveja. Ser aprendiz de mago tem suas vantagens. Eles recebem tratamento especial em todos os lugares. E, você viu aquele guarda? Ele normalmente não nos daria a mínima, mas era só sorrisos e acenos para o aprendiz. É tudo muito real. Ouvindo a conversa, o homem da frente se virou, olhando para eles com uma expressão peculiar. Ele riu e disse: o comportamento do guarda não se deve apenas ao fato de ser aprendiz de mago. Você não o reconhece? Um cavaleiro perguntou, curioso. Essa pessoa é de considerável importância. Mais do que considerável. O homem fez uma pausa, criando suspense antes de continuar lentamente. Seu nome completo é Ailin Yanest, neto do próprio imperador. O que você acha disso? Ah! Os dois cavaleiros ofegaram, com os rostos tomados pelo choque. Finalmente entenderam por que a guarda fora tão subserviente. Ser neto do imperador já era um status significativo, colocando-o entre a elite do Império Luz Estelar. E ele também era aprendiz de mago. Todos sabiam que Lord Sun-An, o governante da Aliança Estelar, era irmão do imperador. Em outras palavras, Ailin Yanest era sobrinho-neto de Lord Sun-An. Sendo sobrinho-neto e aprendiz de mago, as perspectivas de Ailin Yanest na Aliança Estelar eram, sem dúvida, vastas. Percebendo isso, os dois cavaleiros se sentiram um pouco arrependidos. Se soubessem de sua importância, teriam reunido coragem para cumprimentá-lo e talvez estabelecer uma conexão. Se pudessem se tornar seus seguidores, seria um salto para o topo. Após um breve lampejo, Ailin se viu na praça central da cidade Relâmpago. Observando a paisagem familiar, um toque de nostalgia surgiu em seus olhos. Não importava quantas vezes o usasse, a maravilha do sistema de teletransporte nunca deixava de surpreendê-lo. Percorrer uma distância de 700 a 800 quilômetros em um instante era verdadeiramente milagroso. Ouvi dizer que o mundo subterrâneo também está totalmente equipado com sistemas de teletransporte. Contanto que você esteja disposto a usar pedras mágicas secundárias, pode viajar o continente inteiro em um dia. Após um momento de reflexão, Ailin partiu para o palácio. Antes desta missão, ele havia recebido uma mensagem de que seu avô queria vê-lo. Ki Yanest, o fundador do Império Luz Estelar e irmão do governante da Aliança Estelar, gozava de imenso prestígio em todo o continente Luz Estelar. Embora não fosse um mago, nem mesmo os reitores da academia ousariam desrespeitar o imperador. Ailin nutria profundo respeito e afeição por seu avô. Assim que sua missão terminou, ele correu sem demora. Cerca de meia hora depois, Ailin encontrou seu avô no escritório. Comparado à celebração de Ano Novo no início do ano, os cabelos brancos de seu avô pareciam ter aumentado ligeiramente. Mesmo um cavaleiro de linhagem não conseguia resistir à passagem do tempo. Aos 191 anos, o imperador estava, sem dúvida, no crepúsculo de sua vida. Avô, Ailin o cumprimenta. Sente-se, não precisamos de formalidades entre nós. Ki sorriu calorosamente. Seu olhar cheio de apreço e carinho. A família real havia crescido, com mais de 100 membros, mas apenas um possuía o potencial para se tornar um mago. Essa era a esperança para o renascimento da família real, e ele a valorizava muito. Como você tem passado ultimamente? Muito bem, Ailin sabia o que seu avô queria ouvir. No mês passado, construí com sucesso o quinto anel estelar. Além disso, fiz um grande avanço na fabricação de marionetes e este mês pretendo fazer o exame de segundo nível. De fato, o rosto de Ki se iluminou de satisfação. Excelente, continue assim. Se precisar de algum recurso, é só me avisar. Qualquer coisa do Tesouro Real está à sua disposição. Obrigado, avô. O coração de Ailin saltou de alegria. O Império e a Aliança Estelar tinham muitas trocas comerciais e uma vasta quantidade de recursos. Embora de baixo nível, eram numerosos, o que lhe economizaria muitos pontos de contribuição. Ki então perguntou: entre a geração mais jovem da academia, você é um dos mais destacados. Você deveria se qualificar para o exame Estrela da Manhã. Tem algum plano de se candidatar?
Capítulo 233. Um aumento de 10% na concentração de partículas de energia. A avaliação Estrela da Manhã é um novo sistema de avaliação introduzido pela Academia Luz Estelar há 30 anos. Qualquer aprendiz de mago com menos de 30 anos pode se inscrever para a avaliação. Aqueles que forem aprovados tornam-se alunos Estrela da Manhã. Não apenas recebem uma bolsa mensal, como também se tornam discípulos de um mago mentor. Verdadeiros discípulos. Desde a implementação deste sistema de avaliação, os alunos Estrela da Manhã tornaram-se sinônimo de prodígios. Nos últimos 30 anos, mais de 3/4 dos alunos que avançaram para aprendizes de mago de terceira classe eram alunos Estrela da Manhã. Este fato atesta ainda mais o prestígio de ser um aluno Estrela da Manhã. Ao ouvir as palavras de Coy, Aileen disse sem hesitar: Avô, pretendo acumular mais recursos antes de me candidatar à avaliação Estrela da Manhã. Com a minha força atual, as chances de ser aprovado são mínimas. Muito bem, você tem apenas 16 anos, então ainda tem bastante tempo. Coy assentiu com um sorriso. Shiman também se tornou um mago aprendiz de segunda classe por volta dos 16 anos. E dizem que Shiman está agora trabalhando na construção de um modelo de cristal de talento. Se tudo correr como planejado, tornar-se um mago completo é quase uma certeza. O talento do meu neto não é menor que o de Shiman e, com o apoio da família real, seus recursos são ainda mais abundantes. Suas conquistas futuras podem superar as de Shiman. Durante esse período, você também pode considerar qual mentor deseja escolher. Posso recomendar você com antecedência, disse Coy com um sorriso caloroso. A seleção dos alunos Estrela da Manhã e seus mentores é um processo bidirecional. Após cada avaliação, os magos podem estender uma oferta aos alunos Estrela da Manhã que considerarem adequados. Se um aluno for escolhido por vários magos, eles podem escolher um como seu mentor. Se um aluno não for escolhido por nenhum mago, o conselho da academia designará um mentor para ele. No entanto, este último cenário é raro. Os magos precisam de discípulos para auxiliar em experimentos e realizar diversas tarefas. É melhor escolher um aluno Estrela da Manhã mais talentoso do que um aluno comum. Portanto, é incomum que os magos rejeitem alunos Estrela da Manhã. É claro que os alunos Estrela da Manhã também se beneficiam da orientação de seus mentores. É uma situação vantajosa para todos. Aileen hesitou por um momento antes de perguntar: Vovô, posso ser aprendiz do tio Suman? Coy ficou surpreso, hesitou e então balançou a cabeça. Sunan tem estado muito ocupado nos últimos anos. Ele não aceitou novos discípulos desde Shiman e os outros. Posso perguntar por você, mas não crie muitas expectativas. O rosto de Aileen se iluminou e ele disse rapidamente: Obrigado, avô. Longlin, Torre dos Magos da Luz Estelar. Tajana caminhou confiante pelo corredor. Os aprendizes de mago que encontrou pelo caminho, em sua maioria, pararam para cumprimentá-la com entusiasmo. Tajana sentiu em reconhecimento, com a expressão fria de sempre. Os aprendizes não pareceram se importar, como se estivessem acostumados. Assim que Tajana se afastou, um dos aprendizes sussurrou para um companheiro: aquela garota era a única aluna e alfanegra da academia. Quem mais poderia ser? Por que vocês estão tão ansiosos para agradá-la? Ela é apenas uma aprendiz de maga e alfanegra, certo? Só porque ela é rara. Você está desinformado. Tajana não é apenas uma aluna pessoalmente recomendada pelo Lord Suman, ela também é discípula da Senhora Rose. Com essas duas identidades, quem ousaria subestimá-la? Ah, porque a Senhora Rose aceitaria uma elfa negra como discípula? Não a subestime só porque ela é uma elfa negra. Dizem que Tajana tem um talento ainda maior que o Sr. Shiman e o Sr. Cole. Ela começou um pouco mais tarde, mas já é uma maga aprendiz de terceira classe e, segundo relatos, está construindo o anel estelar final. Sério? Uma elfa negra praticando técnicas de meditação humana pode ser tão poderosa? Claro. De que outra forma ela seria pessoalmente recomendada pelo Lord Suman? Ela não é uma elfa negra comum.
Tajana não se importava com os sussurros no corredor. Caminhou rapidamente até chegar à porta no final do corredor, onde parou e bateu de leve. Entre. Uma voz familiar e melodiosa veio de trás da porta. Tajana empurrou a porta e entrou. A sala era escassamente mobiliada, contendo apenas uma escrivaninha, uma cadeira e duas estantes. Arthur parecia estar assinando documentos. Ao ouvir a porta se abrir, ergueu os olhos e sorriu ao ver Tajana. Você está aqui, Jana. Jana era o apelido que Arthur dava a Tajana, um termo que ele usava para simplificar e tornar o nome mais carinhoso. Em toda a Academia Luz Estelar, apenas Arthur e sua professora, Lady Rose, a chamavam por esse nome. Um leve sorriso surgiu no rosto de Tiana enquanto ela caminhava até a escrivaninha e colocava os documentos diante de Átila. Estes são os registros dos 12 aprendizes de mago que foram presos por crimes no último ano. Estão todos presos. Como devemos lidar com eles? Igual a antes. Mande-os para a área restrita da base 2. Deixe-os pagar suas dívidas nas oficinas. O primeiro pequeno veio secundário de pedras mágicas está quase pronto, e Lord Starfall me pediu para preparar um lote de golems de argila com antecedência. Pediremos que refinem a argila para os golems. Enquanto falava, Átila pegou os documentos e escreveu sua aprovação neles. Ao ver o comportamento eficiente da amiga, Tiana não pôde deixar de se maravilhar. O papel de assistente do controlador da Aliança Estelar realmente refinava uma pessoa. Ao longo dos anos, embora a personalidade de Átila ainda mantivesse a gentileza, também adquirira um senso de eficiência e autoridade. Largando a pena, Átila suspirou. Não entendo porquê, mas nos últimos anos, cada vez mais aprendizes de mago têm surgido de todos os cantos. Não só o número de criminosos aumentou, como a Aliança Estelar também tem recrutado mais aprendizes de mago. Tiana pareceu se lembrar de algo e disse: ouvi as fadas das flores da plantação dizerem que o crescimento das plantas mágicas melhorou nos últimos anos. Será que essas duas coisas estão relacionadas? Átila ponderou por um momento e então balançou a cabeça. Não tenho certeza. Esqueça. Isso não é algo com que devemos nos preocupar. Vamos apenas fazer o nosso trabalho. A propósito, você não mencionou algo sobre aprimorar seu animal de estimação mágico com sangue de dragão há algum tempo. Átila estalou o pulso, e um pequeno frasco contendo um terço de um frasco de sangue apareceu em sua palma. Ele o sacudiu para ela. Este é o sangue do Lorde Dragão Oculto, que obtive de Lord Anne há algum tempo. Estou dando a você. Ele jogou o pequeno frasco para Tiana. A elfa negra o pegou instintivamente, seu rosto se iluminando de surpresa. Seu animal de estimação mágico era uma besta dragão da tempestade, que estava em um estágio crítico de romper para o quarto círculo de status lendário. Ela planejava trocar por um frasco de sangue de dragão para aumentar a concentração da linhagem sanguínea e as chances de um avanço bem-sucedido. A lista de trocas da Aliança Estelar oferecia vários tipos de sangue de dragão, todos supostamente refinados a partir do sangue de dragões inferiores pelo Lord Sunan. Dentre todo o sangue de dragão, o mais precioso era o sangue do Lorde Dragão Oculto. Como animal de estimação mágico do Lord Sunan, a destreza em combate do Lorde Dragão Oculto era tão formidável que até os reitores da academia admitiram sua inferioridade. Corria o boato de que o vice-reitor Facado havia lutado recentemente contra o Lorde Dragão Oculto e fora derrotado sem sombra de dúvida. Sua professora, Rose, certa vez dissera que a verdadeira força do Lorde Dragão Oculto havia atingido o nível de um mago líquido de primeira classe. Em toda a Star Alliance, nenhum mago conseguiu se igualar a ele, exceto o Lord Sunan. Portanto, o sangue do Lorde Dragão Oculto era incrivelmente precioso, e o preço da troca era tão alto que chegava a ser chocante. Tiana não esperava que Átila encontrasse um frasco com o sangue do Lorde Dragão Oculto. Obrigada. A elfa negra não era de fingir e aceitou sem reclamar, observando silenciosamente o favor que Átila lhe fizera. Com o sangue do dragão em mãos, Tiana, ansiosa para aprimorar seu animal de estimação mágico, trocou mais algumas frases e saiu.
Átila arrumou os documentos e também saiu da sala, teletransportando-se para o 11º andar. Ao chegar ao escritório, não viu Lord Starfall, então perguntou ao espírito da água responsável pela limpeza e descobriu que Lord Starfall havia ido à sala de controle do Olho da Estrela. Átila também estava envolvido no avanço do projeto Olho da Estrela e tinha um conhecimento mais profundo da rede do que os outros. Para melhor atender ao seu propósito, o núcleo de toda a rede de monitoramento, o núcleo estelar, foi especialmente posicionado no centro do mundo. Este local também era o centro de toda a rede de monitoramento, maximizando sua cobertura sobre todo o continente, incluindo o mundo subterrâneo e o mar do arco-íris. Dada a sua importância, Lord Starfall havia posicionado um pequeno exército de golems, bem como mais de 10 mestres de marionetes e marionetes secretas, garantindo uma defesa impenetrável. Além disso, embora o núcleo da rede de monitoramento não estivesse na Torre dos Magos, a torre ainda possuía uma réplica do núcleo que podia monitorar toda a rede em tempo real. Quando Átila se aproximou da sala de controle, uma voz soou de dentro antes que ele pudesse bater. Entre. Átila empurrou a porta e entrou, curvando-se levemente para a figura parada ao lado da gigante bola de cristal em forma de olho. Lord Starfall. Rize desviou o olhar da bola de cristal e se virou para Átila, falando calmamente. O que foi? Senhor, aqui estão os documentos importantes dos últimos 2 meses. Eles precisam da sua revisão. Como assistente do controlador, Átila tinha autoridade para decidir diretamente sobre assuntos de importância relativamente menor, mas, para os mais significativos, Rize ainda precisava analisá-los pessoalmente. Coloque na mesa. Eu olho depois. Átila seguiu a ordem e colocou os documentos sobre a mesa, apenas para encontrar a atenção de Lizzie novamente voltada para o orbe de cristal. Ela não queria incomodá-la, então se curvou e se preparou para sair. Mas assim que chegou à porta, a voz de Lizzie soou atrás dela. Chamem Carolina e a Viúva Vermelha. Sim, minha senhora. Átila não fez mais perguntas, curvou-se em reconhecimento. E saiu da sala de controle. Não demorou muito para que Carolina e a Viúva Vermelha chegassem à sala de controle. Minha senhora, o que vocês querem de nós? Carolina e a Viúva Vermelha se curvaram, com uma expressão respeitosa. Ao longo dos anos, a liderança competente e eficiente de Lizzie as conquistou, eliminando qualquer ideia de desafiá-la. Mais importante ainda, elas descobriram por acaso que Sunan havia feito um pacto com Lizzie para ajudá-la a recuperar sua forma física. Isso significava que, no futuro, Lizzie recuperaria seus poderes de maga. Ao saber disso, suas ambições por poder e influência desapareceram. Elas sabiam muito bem que jamais poderiam competir com uma maga, especialmente uma que possuísse um conhecimento ainda mais profundo do que os líderes da Academia Luz Estelar. Depois disso, deixaram de lado todos os seus planos e se concentraram em executar as ordens de Lizzie. Tragam todos os relatórios detalhados dos pontos de recursos da Aliança Estelar dos últimos 3 anos. Além disso, enviem novas equipes de exploração para procurar pontos de recursos por todo o continente. Carolina e a Viúva Vermelha ficaram surpresas. A primeira ordem foi boa, mas a segunda os deixou perplexos. Carolina hesitou e disse: Minha senhora, há apenas 20 anos, gastamos enormes recursos para conduzir uma exploração em larga escala de todo o continente, mapeando todos os pontos de recursos. É cedo demais para fazer isso de novo. Em apenas 20 anos, quantos novos pontos de recursos o continente Luz Estelar poderia ter? Cada ponto de recurso que atendia aos padrões da Aliança Estelar, fosse formado naturalmente ou criado pela Aliança, levava séculos para amadurecer. Especialmente veios de metal, que podiam levar de algumas centenas a milhares de anos para se formar. Em apenas 20 anos, não haveria uma mudança significativa no número de pontos de recursos. Iniciar outra exploração em larga escala agora só desperdiçaria recursos. Sem problemas, disse Lizzie calmamente. Faça como eu disse. Vendo que Lizzie havia se decidido, Carolina e a Viúva Vermelha, embora perplexas, seguiram suas ordens.
Assim que partiram, Lizzie voltou seu olhar para o orbe de cristal, com um brilho penetrante nos olhos. A rede olho estelar tinha duas funções principais. Uma delas era detectar flutuações de partículas de energia. A outra era estabelecer comunicação unidirecional com alvos que mantivessem um meio dentro de seu alcance, permitindo comunicação a longa distância. Essas funções eram derivadas do núcleo estelar, um aprimoramento das capacidades inerentes do próprio núcleo estelar. A capacidade de detectar flutuações de partículas de energia não apenas registrou e bloqueou essas flutuações, mas também mediu a concentração de partículas de energia no continente luz estelar. Pelas observações de Lizzie nos últimos 30 anos, a concentração de partículas de energia no continente luz estelar havia mudado, mas, no geral, estava aumentando. O aumento foi de apenas cerca de 10%, mas era um sinal significativo. Ela ordenou que Carolina e a Viúva Vermelha conduzissem a exploração de recursos para verificar isso. Se a concentração de partículas de energia no continente luz estelar tivesse de fato aumentado, então deveria haver um aumento perceptível nos recursos. Mesmo um aumento de 10%, quando aplicado a todo o continente luz estelar, seria uma mudança enorme. O continente provavelmente veria o surgimento de muitos novos pontos de recursos, e os existentes teriam uma produção maior. Se isso fosse confirmado, significaria que a barreira dimensional do continente luz estelar estava se recuperando em um ritmo acelerado. Em menos de 200 a 300 anos, ou até 400 a 500 anos, a barreira estaria totalmente reparada. Quando isso acontecesse, o continente luz estelar, livre do bloqueio dimensional, enfrentaria mudanças drásticas. Seja a invasão de criaturas estrangeiras ou a conexão com outras dimensões, o impacto no continente luz estelar seria enorme. Para lidar melhor com tal situação, era preciso fazer preparativos com antecedência. Preciso informar Sunan sobre esta notícia. Após um momento de reflexão, Lizzie se virou e saiu da sala de controle. Capítulo 234. O impacto de 500 anos. Torre do Mago, Câmara de Treinamento. Sunan concluiu sua meditação, abrindo lentamente os olhos. Progresso de preenchimento do modelo de cristal de talento. 81,52%. Faltam menos de 20%. Sunan assentiu para si mesmo. Nesse ritmo, não levaria mais de 15 anos para que o modelo de cristal de talento estivesse totalmente preenchido, e ele poderia avançar para o posto de mago de segundo grau. Graças à grande reserva elemental, está levando muito menos tempo do que eu esperava. Respirando fundo, Sunan então convocou o modelo tridimensional da Torre do Mago. A Torre do Mago já estava completa, mas ele estava longe de estar satisfeito. Expandir a Torre do Mago da Luz Estelar para uma torre média era quase impossível naquele estágio. O continente Luz Estelar simplesmente não tinha as condições necessárias. Aprimorar para uma torre média exigia uma quantidade imensa de recursos. Mesmo que o continente Luz Estelar popularizasse a tecnologia submágica e se desenvolvesse por mais 400 a 500 anos, ainda não seria suficiente para suportar a atualização. Sunan estimou que teria que esperar até que a barreira planar fosse totalmente reparada e as rotas comerciais com outros planos fossem estabelecidas para resolver o problema. Graças à redução da carga de trabalho na construção da Torre dos Magos, ele pôde se concentrar em seu cultivo e na coleta de pó elemental ao longo dos anos. Considerando que precisaria refinar seu poder espiritual ao avançar para o segundo grau, Sunan nunca parou de coletar pó elemental. Ele até anunciou uma tarefa na Aliança Estelar, oferecendo recompensas aos magos que pudessem fornecer pó elemental. Até então, ele havia acumulado mais de 1000 unidades padrão de energia divina. Apenas esperando pelo avanço, ele poderia absorver tudo de uma vez, aumentando significativamente seu poder espiritual. Quando a barreira planar estiver totalmente reparada, mesmo que eu não tenha avançado para o terceiro grau, devo estar perto. Um sorriso surgiu nos cantos dos lábios de Sunan. Lizzie solicita uma reunião. Enquanto ele refletia, o espírito da Torre 1 transmitiu uma mensagem repentina.
A expressão de Sunan mudou, e sua figura desapareceu instantaneamente da câmara de treinamento, reaparecendo no escritório. Lizzie já estava sentada no sofá, esperando por ele. Qual o problema? Por que essa urgência repentina? Perguntou Sunan diretamente. Vendo isso, Lizzie não perdeu tempo com gentilezas e foi direto ao ponto. Verifiquei o olho das estrelas e descobri que a concentração de partículas de energia no continente luz estelar aumentou cerca de 10% nos últimos 30 anos. Suspeito que a barreira planar provavelmente entrou em um período de rápido desenvolvimento. Só isso. Sunan arqueou uma sobrancelha. Lizzie ficou um tanto surpresa com a reação dele. Ela esperava que ele ficasse surpreso, mas ele parecia completamente calmo. Você já sabia disso, não sabia? Mais ou menos. Eu sei um pouco mais do que você pensa. Sunan escolheu as palavras com cuidado, sem querer revelar que sabia exatamente quando a barreira planar seria totalmente reparada e quando o primeiro mago forasteiro entraria no continente luz estelar. O reparo completo da barreira planar provavelmente ocorrerá por volta do ano 1900 do calendário luz estelar. Durante este período, a concentração de partículas de energia no continente luz estelar aumentará gradualmente. No entanto, o crescimento dos recursos será lento. Provavelmente levará de 100 a 200 anos após a barreira planar ser totalmente reparada para que os níveis retornem ao que eram há 1000 anos. Lizzie lançou um olhar profundo a Sunan, mas não perguntou como ele sabia dessas coisas. Ela refletiu. Se o que você diz for verdade, temos cerca de 500 anos para nos preparar. Sunan sorriu e disse, na verdade, estivemos nos preparando o tempo todo, não é? Seja construindo a Torre dos Magos ou fortalecendo a Aliança Estelar, tudo o que fizemos foi para aumentar nosso poder e nos preparar para o impacto da liberação do continente luz estelar. Os olhos de Lizzie brilharam. Ela tinha visto o rápido desenvolvimento da Aliança Estelar ao longo dos anos. Especialmente a conclusão da Torre dos Magos e a ascensão de Varinhas e Rosas ao posto de magos, o que aumentou significativamente o poder da Aliança Estelar. A Aliança Estelar estava agora à beira de se tornar uma facção de magos incipiente. No multiverso, uma facção de magos qualificada era geralmente reconhecida como tendo que atender a 4 critérios. Pelo menos um mago de segundo escalão, uma academia de magos qualificada própria, uma torre de magos padrão, mais de 20 magos oficiais. A Aliança Estelar já atendia a 2 desses critérios. Os 2 restantes eram apenas uma questão de tempo. Antes que a barreira planar fosse totalmente reparada, alcançá-los era uma certeza. É claro que uma facção de magos que atendesse a esses 4 critérios por pouco só poderia ser considerada uma facção de baixo nível e sem classificação. Não se comparavam nem a facções bruxas de médio a grande porte, como o Trono Negro ou o Conselho da Floresta Murcha, muito menos a Sociedade da Queda Estelar, que já esteve entre as 3 primeiras e teve um mago de terceiro escalão como presidente. Em resumo, com Sunan, uma líder cuja profundidade nem ela consegue compreender, a Aliança Estelar tem o potencial de se tornar uma grande potência bruxa. Foi justamente por enxergar esse potencial que Lizzie começou a considerar gradualmente a ideia de se juntar à Aliança Estelar após remodelar seu corpo. Ao longo dos anos, ela tem se esforçado ao máximo para contribuir para o desenvolvimento e o crescimento da Aliança Estelar. É claro que a premissa para o crescimento e a força da Aliança Estelar é navegar com segurança pelo choque do fim do confinamento planar. Assim que o continente luz estelar for libertado do confinamento, os bruxos que partiram antes provavelmente voltarão a concentrar sua atenção neste plano. Se pretendem retomar o controle do continente luz estelar, é inevitável que entremos em conflito com eles. Mesmo que a Aliança Estelar se desenvolva por mais 500 anos, não creio que tenhamos forças para enfrentar esses poderes bruxos. A expressão de Lizzie era solene. Sunan assentiu. De fato, a Aliança Estelar simplesmente não teve tempo suficiente para se desenvolver. Daqui a 500 anos, talvez consigamos lidar com poderes bruxos de terceira categoria, mas ainda assim seríamos insuficientes para enfrentar os já estabelecidos.
No entanto, as coisas não estão tão terríveis quanto você pensa. Sunan estendeu a mão e bateu no ar. Imagens e nomes começaram a se formar e se entrelaçar. Aliança Azul Profundo, Códice da Sabedoria, Torre do Relógio do Espírito Estelar, Selva da Linhagem, Espírito Bárbaro, Trono do Crepúsculo, Conselho das Árvores Murchas. A regra no mundo bruxo é que, uma vez unificado um plano, ele é considerado propriedade daquela facção, e outros bruxos não têm permissão para intervir. Esta é uma regra que a maioria dos poderes bruxos segue e dificilmente quebrará. E a propriedade do continente Luz Estelar já é minha. Todos devem reconhecer isso. Enquanto tivermos a razão do nosso lado, os poderes bruxos cumpridores da lei não tentarão se intrometer no continente Luz Estelar. Confie em mim, o continente Luz Estelar pode ser a terra natal deles, mas os bruxos não têm apego a ele. Eles não quebrarão as regras de um plano que não seja particularmente rico em recursos. Sunan falou com convicção, exalando confiança. Ele estava bem ciente do comportamento dos poderes bruxos cumpridores da lei. A menos que se deparem com um interesse suficientemente tentador, eles geralmente aderem às regras e não agem precipitadamente. Sunan passou a mão pelos nomes da Aliança Azul Profundo, Códice da Sabedoria e Torre do Relógio do Espírito Estelar, e eles desapareceram. Ele então apontou para os poderes mágicos restantes. O que realmente precisamos ter cuidado são os poderes mágicos que agem sem qualquer restrição, como estes. Lizzie olhou para os poderes mágicos que Sunan indicou. Selva da Linhagem, Espírito Bárbaro, Trono do Crepúsculo, Conselho das Árvores Murchas. Havia cerca de uma dúzia de poderes mágicos no total. De fato, todos eram conhecidos por seu comportamento mais malévolo. No mundo mágico, tais magos são comumente chamados de magos das trevas, e essas facções são conhecidas como poderes mágicos das trevas. A Selva da Linhagem e o Espírito Bárbaro não são uma grande preocupação. Esses dois poderes mágicos não têm interesse no continente Luz Estelar. O que realmente precisamos ter cuidado são o Trono do Crepúsculo e o Conselho das Árvores Murchas. Quanto aos poderes mágicos restantes, eles não são tão fortes quanto os dois primeiros e não correrão o risco de se envolver. Na memória de Sunan, o Trono do Crepúsculo foi o primeiro poder bruxo a retornar ao continente Luz Estelar, inaugurando uma era sombria que durou mais de uma década. Por volta do ano 2000 do calendário da Luz Estelar, o Conselho das Árvores Murchas também retornou ao continente Luz Estelar e começou a entrar em conflito com o Trono do Crepúsculo. Felizmente, depois disso, poderes bruxos cumpridores da lei, como a Aliança Azul Profundo e o Códice da Sabedoria, também intervieram, e a situação no continente Luz Estelar finalmente melhorou. No entanto, o futuro do continente Luz Estelar já foi alterado por Sunan, a borboleta que batia suas asas. Após o fim do bloqueio planar, é improvável que os poderes bruxos cumpridores da lei se intrometam no continente Luz Estelar. Poderes bruxos mais fracos também não ousarão. Portanto, os verdadeiros adversários da Aliança Estelar serão o Trono do Crepúsculo e o Conselho das Árvores Murchas, especialmente o Trono do Crepúsculo. Ele entrou no continente Luz Estelar antes do Conselho das Árvores Murchas. Como uma das duas potências mágicas que plantaram sementes no continente Luz Estelar, o Conselho das Árvores Murchas retornou mais de uma década depois, principalmente porque a Árvore Aranha Negra estava ocupada pela deusa Aranha. Em resumo, o Trono do Crepúsculo será a primeira onda de inimigos que a Aliança Estelar enfrentará. Mesmo só o Trono do Crepúsculo e o Conselho das Árvores Murchas já são um desafio formidável. Lizzie franziu a testa. O Trono do Crepúsculo é uma das maiores potências mágicas do multiverso, sem dúvida entre as 10 maiores em força geral. O Conselho da Floresta Seca pode estar um degrau abaixo do Trono Negro, mas ainda é uma força formidável entre os bruxos. Não há necessidade de se preocupar com o Trono Negro e o Conselho da Floresta Seca. Sunan assinou calmamente com a mão. Enquanto pudermos resistir à ofensiva inicial, assim que as barreiras planares forem totalmente removidas, poderemos negociar com as facções bruxas legítimas e obter sua proteção.
Com as barreiras planares ainda não totalmente restauradas, o Trono Negro e o Conselho da Floresta Seca não conseguem mobilizar magos de alto escalão. Pelo que Sun An se lembra, o Trono Negro enviou apenas magos de primeira e segunda ordem, nem mesmo um de terceira ordem. Portanto, Sun An está bastante confiante de que eles conseguirão resistir até o ano 2000 do calendário da luz estelar. Ao ver a confiança inabalável de Sun An, as preocupações de Lizzie diminuíram, mas sua surpresa e curiosidade aumentaram. Como Sun An sabe tanto? Como um mago nativo do continente da luz estelar que não vivenciou os eventos de 1000 anos atrás, como ele sabe tanto sobre as várias facções bruxas, ainda mais do que uma maga experiente como ela. Como sempre, ao enfrentar Sun An, ela se sente como uma maga novata que acabou de ascender e sabe pouco sobre o mundo bruxo. De qualquer forma, não se preocupem muito com o Trono Negro. O que importa agora é focar no desenvolvimento da Aliança Estelar. Felizmente, a concentração de partículas de energia está aumentando e os veios secundários de pedra de mana podem ser cultivados mais rapidamente. Sun An olhou para Liz e sorriu, perguntando: pelos meus cálculos, o primeiro pequeno veio secundário de pedra de mana deve estar se formando em breve, certo? Liz recobrou a consciência e assentiu. De fato, está progredindo muito mais rápido do que o esperado. Deve estar pronto em cerca de 3 a 5 anos. Já preparei os golems de argila. Assim que o veio se formar, podemos começar a minerar. Sun An assentiu, satisfeito, e disse: podemos começar a promover a tecnologia de energia de mana secundária agora. Vocês têm planos de por onde começar? O veio fica na província da Rocha Dourada, então vamos começar a promover a partir daí, respondeu Lizzie. Sun An assentiu, concordando. A província da Rocha Dourada é a província central do Império Luz Estelar, o centro mais próspero e central de todo o Império. Começar a promover a tecnologia de energia mana secundária aqui facilitará sua disseminação por todo o Império, tornando-a a melhor escolha. Deixe os detalhes com você. Vou me isolar e me concentrar em avançar. Lizzie assentiu levemente, com o coração repleto de emoções conflitantes. O rápido avanço de Sun An em poder é igualmente surpreendente. Ele está prestes a ascender a um mago de segundo nível tão rapidamente. Nesse ritmo, ele pode até ascender a um mago de terceiro nível antes que as barreiras planares sejam totalmente restauradas. Se isso acontecer, a Star Alliance terá uma chance muito maior de enfrentar os desafios futuros. No ano 1412 do calendário da luz estelar, durante o amanhecer da primavera, março, formou-se o primeiro pequeno veio de pedras de mana secundárias da Aliança Estelar, que foi oficialmente minerado naquele mesmo mês. Grandes quantidades de pedras de mana secundárias foram mineradas e, após um simples refinamento, rapidamente inundaram o mercado. O preço, antes altíssimo, das pedras de mana secundárias, impulsionado pela alta demanda, caiu rapidamente para níveis normais, facilitando a ampla adoção de máquinas movidas a mana em diversos setores. Ao mesmo tempo, uma miríade de aplicações que usavam pedras de mana secundárias como fontes de energia, incluindo lâmpadas de mana secundárias, carruagens movidas a mana, dirigíveis e armas movidas a mana, brotaram como cogumelos após a chuva, tanto nos setores civis quanto militares. Com a promoção deliberada da Aliança Estelar, a tecnologia de energia de mana secundária se espalhou pelo continente da luz estelar a uma velocidade impressionante, florescendo por toda parte. Uma profunda revolução na produtividade rapidamente varreu todo o continente da luz estelar. Enquanto a revolução da produtividade estava a todo vapor, o homem por trás de tudo estava profundamente imerso em seu cultivo, alheio ao mundo exterior. Com os buffos da grande piscina elemental e das poções de alma de cristal, o modelo de cristal de talento de Sun An se enchia lenta, mas continuamente. A cada dia, o modelo de cristal se enchia um pouco mais. No ano 1422 do calendário da luz estelar, durante a lua da colheita, setembro, neste mês de celebrações da colheita para o povo comum, Sun An também colheu os frutos de seus esforços de quase um século.
Quando o último fio de energia mental se fundiu ao modelo de cristal de talento, preenchendo a lacuna final, uma luz brilhante rompeu repentinamente da superfície do cristal. Todo o cristal brilhou como uma luz bela e brilhante, mais deslumbrante do que a mais preciosa joia do mundo. O segundo cristal de talento, construído com sucesso. Capítulo 235. Avançando para o nível 2 de mago. Uma sensação familiar, como se vinda das profundezas de sua alma, percorreu o corpo de Sun An, sinalizando uma profunda transformação. Sun An abriu os olhos, uma luz divina tremeluzindo neles. Num instante, um campo de força invisível emanou dele, expandindo-se rapidamente em todas as direções e envolvendo toda a sala de treinamento. Rangido. O chão e as paredes, encantados para serem tão duros quanto aço temperado, gemeram sob a pressão do campo de força invisível, ameaçando deformar e rachar a qualquer momento. No segundo seguinte, os sons cessaram abruptamente e o campo de força se retraiu, desaparecendo de volta no corpo de Sun An. Um sorriso genuíno e sincero se espalhou por seu rosto. O segundo cristal de talento, Zona Proibida Absoluta, havia sido construído com sucesso. Isso significava que, a partir daquele momento, ele havia oficialmente avançado para o nível 2 de mago. Sua própria essência havia evoluído mais uma vez. Há mais de 150 anos. Sun An maravilhou-se consigo mesmo. As limitações do continente luz estelar eram realmente imensas. Apesar de todos os métodos auxiliares que empregara, ainda levou 153 anos para avançar para o nível 2 de mago. Se estivesse em um ambiente normal, provavelmente não teria levado mais de 100 anos. No entanto, avançar do nível 1 para o nível 2 de mago em pouco mais de 150 anos não foi lento, mesmo para os padrões da Era de Ouro da Magia, 1000 anos atrás. Depois de um tempo, Sun An se acalmou de sua euforia e começou a se concentrar em seu mar de consciência. Nas profundezas do mar de consciência, que se assemelhava a um céu estrelado, dois belos e radiantes cristais flutuavam, quase se tocando. Ao redor desses dois cristais, a energia mental originalmente cristalizada havia revertido para um estado gasoso, mas em quantidades muito maiores do que quando ele estava no nível 1. Se a energia mental gasosa no nível 1 era uma lagoa, então a energia mental gasosa atual era um vasto lago. Uma névoa densa e espessa envolvia os dois cristais, e de fora, apenas duas esferas brilhantes eram vagamente visíveis. Excelente! O rosto de Sun An se abriu em um sorriso satisfeito. O aumento de energia mental também aumentara seu controle sobre as partículas de energia. Além disso, seu poder mágico aumentaria proporcionalmente. Falando nisso, magos de nível 2 podem começar a aprender magias de nível 4. Os livros de magia de nível 4 que trouxe da Torre das Muitas Estrelas são perfeitos para isso. E há também os livros de magia de nível 4 que Lizzie copiou. Sun An lembrou que tinha uma coleção bastante abrangente de magias de nível 4. Quanto aos feitiços de nível 5, ele só tinha cerca de 10 da Torre das Muitas Estrelas, mas eram melhores que nada. No entanto, feitiços de nível 5 só podiam ser aprendidos após avançar para o nível 3 de mago. A essa altura, o continente luz estelar provavelmente estaria perto de romper seu isolamento, permitindo que ele negociasse com outras facções de magos para adquirir mais feitiços, então não havia necessidade de se preocupar. Além disso, os elixires de cristais espirituais agora podem ser aprimorados. Vários elixires de cristais espirituais estavam armazenados em seu anel espacial, e Sun An imediatamente os retirou para sintetizá-los no cubo mágico. Logo, um novo elixir de nível 5 estava pronto. Elixir de cristal espiritual, nível 5 alta qualidade. Consumir este elixir pode aumentar significativamente a velocidade de condensação de energia mental e aumentar a eficiência de absorção de partículas de energia. Duração: 180 dias e 15 horas. Sem efeitos cumulativos. O consumidor deve estar pelo menos no estágio gasoso nível 2, e sua energia mental deve atingir um determinado nível, baixo, 24,32%, médio, 17,25%, alto,
7,98%, Super, 1,01%. O elixir de cristal espiritual nível 5 não era muito diferente do nível 4, exceto por um aumento significativo nos efeitos e restrições mais altas. Sunan tomou o elixir imediatamente. Em seguida, retirou um núcleo de cristal elemental para absorver energia divina. Durante os 100 anos que passou condensando energia mental para o modelo de cristal de talento, ele coletou continuamente pó de cristal elemental, acumulando um número considerável de núcleos de cristal elemental. Agora era um momento perfeito para absorvê-los todos de uma vez. Levou mais de 10 dias para absorver toda a energia divina, e a condensação mental de Sunan aumentou significativamente. Sunan Nest, masculino/mago nível 2, estágio gasoso, 14,23%. Habilidades: meditação do anel estelar nível 19, máximo. Criação de elixir nível 5, 12.045, 20.000. Modificação biológica nível 5, 11.933, 20.000. Criação de marionetes nível 5, 19.221, 20.000. Criação de itens mágicos nível 5, 7.274, 20.000. Ao ver sua condensação mental aumentar em mais de 10 pontos percentuais, o rosto de Sunan se iluminou de alegria. Mas o sorriso logo desapareceu, substituído por uma expressão pensativa. 100 anos de energia divina acumulada só aumentaram minha condensação mental em uma dúzia de pontos percentuais. Parece que avançar para o estágio líquido nível 2 levará bastante tempo. O processo de avanço do nível 2 para o nível 3 de mago foi semelhante ao de avançar do nível 1 para o nível 2. Sunan continuou a refinar sua energia mental, progredindo do estado gasoso para o líquido e, finalmente, para a forma cristalina. O passo final seria construir seu terceiro cristal inato, que, em caso de sucesso, lhe permitiria avançar para o próximo nível. No entanto, o aumento exponencial da energia mental também significava que o processo de refinamento seria muito mais desafiador do que antes. Mesmo com a ajuda de um elixir de alma de cristal de 5º grau, uma grande reserva elemental e energia divina, Sunan estimou que ainda levaria de 600 a 700 anos para atingir o segundo estágio do refinamento líquido. A menos que tivesse uma ajuda externa ainda mais forte. O elixir e a reserva elemental são fixos. Para acelerar o refinamento da energia mental, preciso me concentrar em aumentar a energia divina. Além dele, a Aliança Estelar contava atualmente com 4 magos. E era previsível que o número de magos só aumentaria nos próximos anos. Quanto mais magos houvesse, mais ferramentas ele teria para coletar poeira elemental e, consequentemente, mais energia divina poderia absorver. Talvez ele não precisasse de 600 a 700 anos para atingir o segundo estágio do refinamento líquido. Com seu plano definido, Sunan deixou a sala de cultivo e se teletransportou para a sala de treinamento de magias. Era hora de testar o poder da zona absolutamente proibida. Embora ele tivesse estimado o poder da zona proibida absoluta durante a fase de construção, as estimativas eram apenas isso, estimativas. Sempre havia uma diferença entre teoria e prática. Os sujeitos do teste eram 10 marionetes de polvo, cujos ataques com múltiplos tentáculos eram perfeitos para testar a zona proibida absoluta. Assim que o teste começou, as 10 marionetes de polvo lançaram seus ataques à distância. Seus numerosos tentáculos brilharam com luz mágica, liberando uma barragem de feitiços que varreu Sunan como uma tempestade. Parado no centro do salão, Sunan se concentrou, e um campo de energia invisível se espalhou. Os feitiços que entravam, ao entrarem no campo, dissipavam-se instantaneamente, como bolas de fogo em chamas mergulhando na água. Espírito da Torre 2, colete os dados defensivos do campo de energia. Enquanto ajustava continuamente o alcance do campo, Sunan instruiu o espírito da Torre 2 a coletar dados. Quando chegou a hora certa, ele fez com que as marionetes de polvo avançassem para o campo para testar suas capacidades de supressão. No final, Sunan descobriu que o raio mínimo do campo da zona proibida absoluta era de 10 metros.
Dentro desse raio, a energia do campo era comprimida ao máximo, e qualquer compressão adicional a transformaria em líquido, alterando suas propriedades e tornando-a ineficaz. No entanto, esse raio também fornecia um mais alto nível de defesa. Mesmo os ataques combinados de 10 marionetes de polvo gasoso de nível 1 não conseguiam penetrar o campo. Com sua energia mental atual, mesmo que as marionetes o atacassem por um dia inteiro, elas não o arranhariam. Este é o poder de um cristal supernato defensivo supremo. Verdadeiramente formidável. Sunan estava extremamente satisfeito. Da mesma forma, dentro desse raio, a densidade da supressão do campo também estava no auge. Qualquer criatura que entrasse no campo seria submetida a uma intensa pressão gravitacional, limitando severamente sua velocidade e fazendo com que sua carne e ossos suportassem uma carga imensa. Até mesmo os poderosos Octopus Puppets ficaram visivelmente lentos ao entrar no campo. Sunan também fez um golem de ouro fino testar o campo. No momento em que pisou no campo, o golem caiu no chão, imobilizado pela pressão avassaladora, e seu corpo metálico se torceu e deformou sob a pressão. Mal durou meio minuto antes de ser reduzido a uma pilha achatada de sucata, completamente indefeso durante todo o processo. No entanto, à medida que o raio do campo se expandia, suas capacidades defensivas e de supressão diminuíam. O raio máximo do campo era de cerca de 100 metros. Nesse raio, os ataques das marionetes de polvo mal conseguiam penetrar a defesa do campo, atingindo Sunan, mas seu poder era tão reduzido que não conseguiam sequer romper seu escudo de partículas de energia. A densidade de supressão também foi reduzida a ponto de o golem de ouro fino conseguir se mover lentamente dentro do campo. No geral, Sunan ficou muito satisfeito com os resultados do teste. O poder defensivo da zona proibida absoluta atendeu às suas expectativas. Mesmo os feitiços de um mago gasoso de nível 2, sem nenhuma técnica supermágica para aprimorar seu poder, provavelmente não conseguiriam romper a defesa da zona proibida absoluta. Quanto à supressão, seu poder ofensivo era ligeiramente inferior. Mas a zona proibida absoluta era, em última análise, uma habilidade defensiva inata suprema, e a supressão era um efeito derivado. Já era bastante poderosa, e ele não podia pedir muito. Além disso, à medida que sua energia mental aumentasse no futuro, o poder da zona proibida absoluta aumentaria gradualmente. Quando se tornasse um mago espiritual verdadeiro, o raio do campo poderia se expandir para centenas ou até milhares de quilômetros. Nesse ponto, um único pensamento seu obliteraria instantaneamente toda a vida dentro daquela vasta área. A ideia de tal poder fez o coração de Sunan disparar de excitação. A defesa pode se transformar em ataque quando é forte o suficiente. Por outro lado, o ataque mais forte também pode ser a melhor defesa, desde que seja poderoso o suficiente para matar o inimigo instantaneamente. Essa é a melhor defesa que existe. Sunan começou a ansiar por sua terceira habilidade inata. De acordo com seu plano original, a terceira habilidade inata deveria ser o tipo ofensivo supremo. Levará muito tempo para chegar ao segundo nível de cristalização. Durante esse período, posso pesquisar lentamente o modelo para o terceiro cristal inato. Após os testes, Sunan foi à oficina para se preparar para sintetizar artefatos mágicos. Magos de segundo nível já podem usar artefatos mágicos de segundo nível. Seu próximo passo foi aprimorar o trovão negro e a zona proibida para o segundo nível. Os materiais para a zona proibida são relativamente suficientes, mas o trovão negro ainda precisa de muitas pedras do trovão. Parece que terei que fazer uma viagem ao plano elemental do relâmpago. Atualmente, com exceção de Sunan, todos os magos da Aliança Estelar estão no primeiro nível de vaporização. Entrar nos planos elementais para caçar espíritos elementais nas regiões externas é administrável, mas aventurar-se mais fundo para encontrar pedras do trovão é muito arriscado para eles. Um pequeno passo em falso pode custar-lhes a vida. Portanto, a tarefa de encontrar pedras do trovão cabe a Sunan. Além de artefatos mágicos, gemas encantadas também podem ser sintetizadas e aprimoradas.
Após atingir o primeiro nível de cristalização, o número de gemas encantadas que ele conseguiu sintetizar aumentou para 33, com seu poder aproximadamente 6 vezes maior que o da versão original, e o custo disparou para cerca de 8.700 moedas de ouro. Agora que a energia mental de Sun havia melhorado significativamente, o número de gemas encantadas que ele conseguia sintetizar também aumentaria consideravelmente. Ele retirou várias gemas encantadas de seu anel espacial e iniciou o processo de síntese. Depois de usar 54 gemas encantadas de baixo nível, sentiu que havia atingido seu limite. Sun então encontrou uma marionete do mestre das marionetes para testar o poder das gemas encantadas. Uma única gema encantada da explosão do trovão transformou a marionete do mestre das marionetes em uma pilha de sucata carbonizada, matando instantaneamente um inimigo de vaporização de primeiro nível. Sun se maravilhou com o poder. Ele podia ver que o poder das gemas encantadas ainda superava as expectativas. Mesmo um inimigo de cristalização de primeiro nível seria gravemente ferido ou morto por uma única gema encantada. Este poder é pelo menos 10 vezes maior que o da versão original. O importante é que o custo ainda é baixo, com cada gema encantada custando apenas cerca de 14.000 moedas de ouro. Um único golem de mitril de grau encantado custa mais de 50.000 moedas de ouro. Em comparação, as gemas encantadas são realmente uma opção econômica e poderosa. Pensando bem, eu deveria conseguir gravar runas alquímicas agora, certo? Sun lembrou-se de repente. Runas alquímicas são uma forma avançada de gravação de runas, gemas encantadas, com um poder muito maior do que estas últimas. Sun já havia pensado em gravar runas alquímicas antes, mas lhe faltava a força necessária. Para gravar runas alquímicas, ele primeiro precisava transformar seu corpo em uma forma alquímica, e seus atributos mentais e físicos precisavam atender aos padrões exigidos, o que ele ainda não havia alcançado. Além disso, ele não tinha o conhecimento necessário para isso. Será que Liz tem? Sun pensou em Liz, um tesouro de conhecimento, e decidiu perguntar a ela mais tarde. Refinar a energia mental, aprender magias de quarto círculo, pesquisar modelos de cristal inatos, sintetizar artefatos mágicos de segundo nível e adicionar gravação alquímica. Há bastante coisa a fazer. No escritório, Liz estava imersa em papelada quando de repente sentiu uma presença. Ela olhou para cima e viu Sun sorrindo para ela. Quando você saiu da reclusão? Liz examinou Sun cuidadosamente, seus olhos brilhando de surpresa. Você avançou para o segundo nível de magia. Sun sorriu e assentiu. Eu avancei há cerca de meio mês. O olho estelar da Academia Luz Estelar pode monitorar as flutuações das partículas de energia em toda a Floresta do Dragão, incluindo a Torre do Mago Luz Estelar, mas não registra as flutuações das partículas de energia de Sun. Portanto, Liz não poderia saber imediatamente sobre o avanço de Sun. Parabéns! Liz ficou surpresa por um momento, então um sorriso surgiu em seu rosto, acompanhado de uma pitada de espanto evidente. Avançar do primeiro para o segundo nível em pouco mais de 150 anos, sob as duras condições atuais do continente Luz Estelar, é nada menos que um